Esse domingo ele é muito especial porque é o primeiro domingo do ano de 2026. E Deus falou claramente uma mensagem comigo para o nosso ano. É fundamental a nossa conexão com Deus nesse primeiro domingo do ano, porque aqui a gente vai determinar a nossa caminhada para o ano de 2026. E eu queria que você compreendesse que nós somos o que? Alma, espírito e corpo. A sua alma e o seu espírito conectam com Deus, e pela fé ela dirige o teu corpo, a tua mente, para onde você quer que vai. Você tem que entender que a sua alma, o teu espírito, é como se fosse uma águia voando e vendo o final do ano de 2026. E o teu corpo, ele vai ser guiado. O corpo ele vê, ele só consegue enxergar até hoje, até agora. O corpo físico, o cérebro, ele vive o que? Do passado, das memórias do passado. Mas tem um texto na Bíblia que eu queria falar contigo agora, em Filipenses, capítulo 3, verso 12, que é o start do seu ano, olhando nessa perspectiva de corpo, alma, espírito, e a fé que vai te conduzir em vitória em 2026. O texto diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente, vivendo pela fé, nós precisamos abandonar as coisas que ficaram para trás. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele quer viver da experiência do passado. É isso que está gravado na nossa memória. Mas quando a gente vem no culto, a gente conecta com Deus, conecta com o Espírito Santo, e a tua alma e o teu espírito recebe fé para direcionar o teu corpo aonde você vai alcançar em 2026. É igual, nosso corpo é igual aqueles animais, né? Tem o jumento, nosso corpo não é jumento nem burro não, mas tem aqueles animais que tem que puxar, e na hora que ele trava ele não quer ir de jeito nenhum. Na fazenda da minha tia tinha um jumento, a gente chamava ela de jeguinha lá, uma jeguinha, e aí a gente puxava ela, quando ela não queria vir, ela não ia. O nosso corpo, ele trava, porque ele vive pela razão. Só que a tua alma e o teu espírito é como uma águia que voa e vê todo o teu ano de 2026 e vê o que vai acontecer no final do ano, e a tua alma precisa, através do Espírito Santo, dirigir aonde você vai, o que você vai alcançar em 2026. Racionalmente, às vezes você olha e fala que não tem como, que é impossível. E eu queria que você me dissesse como que explica um dia José está lá no calabouço e de repente ele se torna governador do Egito. Como que o cérebro dele vai explicar isso? Como que o cérebro dele vai falar para ele? Porque se fosse pelo cérebro dele, ele só tinha experiência de derrota, ele só tinha experiência de ter sido entregue pelos irmãos. As pessoas que ele mais confiava entregou ele. Racionalmente, a memória dele mostrava que as coisas iam ser difíceis, complicadas. Ele olhava e falava: eu fui escravo na casa de Potifar, aí injustamente eu fui julgado, e eu agi corretamente, mas eu fui injustiçado pelas pessoas. O cérebro dele, ele compreendia isso. Aí eu fui para uma prisão,
O cérebro dele via isso. Como que o cérebro dele ia dizer para ele: não, você vai ser o governador do Egito? Ele precisava de uma revelação do Espírito Santo de Deus, e é essa revelação que a gente recebe aqui, quando nós estamos em adoração, buscando a Deus, a revelação de onde você precisa ir. A sua alma precisa estar conectada com o Espírito Santo de Deus, e é na igreja, na presença de Deus, e depois quando você vai para sua casa, na sua rotina, no seu devocional com Deus, você recebe o Espírito Santo para dirigir o teu corpo para o lugar de fé que Deus te mostra. Foi assim com o povo de Israel. Naturalmente eles não sabiam como derrubar aqueles gigantes. E existiu ali dois tipos de pessoas: aqueles que olharam racionalmente e falaram: não tem como isso acontecer, é impossível, a terra é muito boa, é maravilhosa, mas eles são gigantes, eles são poderosos, eles têm instrumentos de guerra que nós não temos. Racionalmente era assim, mas a revelação do Espírito Santo fizeram algumas pessoas olhar diferente. A revelação do Espírito Santo te faz olhar diferente para as circunstâncias que estão diante de você. Davi tinha uma perspectiva totalmente diferente de todos os guerreiros de Israel e do rei Saul. Quando ele chegou diante de Golias, estava todo mundo com medo, estava todo mundo parado. É isso que o cérebro tenta fazer com a gente: te parar, te travar. E a tua alma e o teu espírito é uma águia que te faz olhar no final do ano e ver você alcançando milagres poderosos na presença de Deus, vivendo o melhor ano da sua vida, pisando na terra prometida. E você tem que ser direcionado por isso. Você não pode permitir que a carne, que luta contra o espírito, te trave naquilo que Deus tem para a sua vida. Davi chegou com uma perspectiva diferente. Ele olhou ali, aquele exército, ele olhou Golias, e ele teve uma revelação do Espírito Santo de Deus. E 2026 você vai viver todo dia com uma revelação do Espírito Santo de Deus. Você não vai ficar parado na carne, mas você vai ser direcionado pelo Espírito, e você vai entrar com ousadia, como Davi andou com ousadia, como Davi não temeu, como Davi não tinha recursos. Não fique preocupado com os recursos que você não tem. O teu Deus é o Deus da provisão, e Ele vai te dar qualquer recurso que você precise. E Ele já te deu, eu vou te falar a verdade, Ele já te deu todos os recursos que você precisa para você prosperar nesse ano de 2026. Já está com você, já está na sua mão, e é só você crer através da fé. Porque a carne reclama, a carne diz: eu não tenho o recurso que eu preciso, eu não tenho tudo que é necessário, eu não estou bem hoje, eu não estou preparado, isso é muito distante. Mas Davi, quando ele é direcionado pelo Espírito, qual foi o recurso que ele precisou? 3, uma pedra. Ele pegou 5, mas ele precisou de uma pedra. Você tem tudo que você precisa já. Não precisa ficar achando que está faltando alguma coisa, não está faltando nada. Você já tem tudo. O povo de Israel achou os gigantes da terra, quando eles estavam ali para alcançar a terra prometida. Os gigantes ali têm tudo. Eles têm os instrumentos de ferro, têm cavalos, eles têm tudo ali para lutar. Mas eles não estavam esquecendo que eles estavam lutando no poder do Deus de Israel, no poder do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus provedor, e se eles dessem um passo de fé, Deus daria a provisão, como Deus deu para Caleb, para Josué. Deus daria provisão para aquele povo, só que eles agiram pela carne, não pelo Espírito. Deus daria tudo o que eles precisassem para derrotar os inimigos.
Foi assim que eles venceram povos mais poderosos que eles. Deus mudava a estratégia, Deus mudava a direção. Não vai na conversa do seu cérebro, não. Deus tem uma estratégia nova para a sua história em 2026. Não vai acontecer nada, já passou. Deixa o que ficou para trás, deixa para trás. A estratégia de 2025 já passou, a de 2024 já foi. Deus vai fazer coisas novas na sua vida, na sua história. São coisas novas que vêm do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus traz novidade de vida. Ele é vida. Ele que pegou o pó da terra e deu vida. E Ele vai te dar vida nova em 2026. Novos projetos, novos sonhos, novos momentos. É o Espírito Todo-Poderoso do Deus de Israel que está dentro de você. E Ele te dirige. Quando você vem aqui todo domingo que você estiver presente na igreja, Deus vai te renovar, Deus vai renovar a tua mente. Não preocupa na hora do louvor de ficar pedindo não, que às vezes a gente fica pedindo muito, lembrando Deus dos nossos problemas. Adore a Deus, aproveite o momento do louvor para adorar a Deus. Esquece os problemas e adore a Jesus. No final do culto Ele vai te dar a solução para tudo. Quando o culto acabar, Deus vai te revelar a solução. Quando você estiver aqui, aproveita para adorar o Deus Todo-Poderoso. Entrega totalmente. Você recebe uma energia nova, poderosa, para vencer mais uma semana na sua vida. Hoje, o primeiro dia do ano, nós temos que deixar para trás tudo que está nos travando, nos prendendo. Se tem gente para você perdoar, não perde tempo com isso mais não. Você tem que decidir hoje na sua vida, se você quer ser mais que vencedor ou se você quer ser o dono da razão. Pede perdão, perdoa, não guarda mágoa, esquece. Não queira ser o dono da razão, nem o justiceiro. Queira ser mais que vencedor. E para ser mais que vencedor, nós temos que perdoar. Nós temos que deixar para trás o que está nos segurando. Nós temos que viver leve na presença de Deus. Se precisar conversar com alguém, converse essa semana já. Não deixe para depois não. Comece o seu ano com 100% de você focado naquilo que Deus te chamou para fazer. Não fique preso naquilo que não deve te prender, não deve te amarrar. Eu queria que você fosse comigo em Hebreus 11. Que essa é a perspectiva que Deus colocou no meu coração para o nosso ano. É um ano que a gente vai viver pela fé. E não tem outro texto da Bíblia que fala mais da fé. E é esse texto que vai dirigir o teu ano. Vai ser um ano que você vai viver com mais fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você entende aqui que o cérebro, ele captura as imagens, não é isso? Ele captura através dos nossos sentidos, o que ele ouve, da audição, do tato, do paladar. Ele vai pegando tudo aqui e vai registrando. E quando você traz algum problema para resolver alguma coisa, ele vai usar tudo isso ali que ele registrou para resolver o que você está querendo resolver. O planejamento que você vai fazer para o ano, ele vai fazer baseado em toda essa experiência de vida que você teve. O seu cérebro, o nosso cérebro está nessa dimensão. Só que a fé, ela muda o nível. Ela é a convicção, a certeza daquilo que nós não estamos vendo. Ou seja, aquilo que o seu cérebro não consegue enxergar, é o que você tem que trazer através da fé para a sua vida.
A perspectiva que o seu cérebro não consegue colocar, você tem que falar, é isso que eu vou viver. Não é fácil, porque a nossa carne é daquele jeito, a gente tem que ficar puxando, vem, você está voando, sua alma, o teu espírito está na dimensão de Deus, voando, planejando, mas o teu corpo fica ali, não, tentando te enrolar, procrastinar, vou fazer isso primeiro, vou fazer aquilo primeiro, não, vou enrolar aqui, vou fazer isso, vou assistir Netflix. Uma dica para o seu ano, o seu melhor ano da sua vida, em nome de Jesus, já cancela tudo, os Netflix, os Prime da vida, você não vai ficar assistindo a história dos outros não, você vai construir o melhor ano da sua vida, o melhor ano da sua história, você não vai ter tempo para ficar olhando a vida dos outros, porque você vai construir o melhor ano da sua vida, isso demanda energia sua, demanda dedicação, e o corpo fica assim, não, fica aqui um pouquinho, para aqui um pouquinho, descansa um pouquinho, sua alma, o teu espírito está voando na dimensão de Deus, te jogando para aquilo que Deus tem para a sua vida, e o corpo, não, faz isso aqui, não vai fazer aquilo, fala da vida do outro, não é isso? O nosso corpo fica, conversa, pergunta o que está acontecendo. Deus vai te dar foco para alcançar aquilo que Ele tem colocado no seu coração. As pessoas vão ver a sua história lá no Netflix e no Prime, as pessoas já estão te assistindo, as pessoas já estão te vendo, a sua vida já está no Netflix e no Prime, a sua vida, as pessoas estão olhando para você, e quando você tem uma atitude diferente, guiada pela fé, no início te chama de maluco, fala assim, não, essa pessoa é maluco. Aqui em Brasília, acho que o prédio mais alto, o pastor João Luiz trabalha nessa área de imóveis, eu pesquisei com a inteligência artificial, diz que é 36 andares o prédio mais alto. Aí você fala assim, não, eu vou construir um de 50. Aí todo mundo fala, é maluco. Não construiu nenhuma casa, vai construir um prédio de 50, mas de repente você já levanta os investidores, no outro dia você já prepara, já tem o terreno, você já organiza os contratos que precisa, você conecta com as pessoas, com o engenheiro, você já vai dando um passo, outro, as pessoas vão ver o prédio que você construiu e vai falar o quê? Essa pessoa é diferente, essa pessoa é ungida, essa pessoa tem o Espírito Santo, é abençoada demais. No início você era um doido, um maluco, um irresponsável, mas depois o Espírito Santo de Deus mostra, porque Deus não é história, Deus é prática, é você agir com fé, aquilo que você determinar em 2026 vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua história, porque você vai focar, você vai ter a atitude que você precisa. No início não importa que as pessoas não vão entender, ninguém vai entender mesmo. Vai construir o prédio de 50 andares, só tem um de 36, como é que ele vai construir? Nem construiu casa ainda, mas quando o prédio de 50 andares estiver pronto, vai falar, essa pessoa é abençoada, essa pessoa é corajosa. Só vai ver que você tem coragem quando você terminar, e você vai terminar o que você propôs para fazer, você vai fazer aquilo que o Espírito Santo te mostrar, você vai realizar, e não tem Netflix, não tem Prime, não tem nada nessa vida que vai te parar, porque você vai ser a pessoa, uma máquina de realizar aquilo que o Espírito Santo te chamou para realizar. Você vai andar noutra dimensão, irmão. Nem a gripe vai te pegar em 2026, nem gripe. Vai falar, não, essa pessoa está muito focada, a imunidade dele está fora do normal, ele está se alimentando bem, ele está vivendo pela fé. Nem gripe, a gripe vai chegar e vai procurar outro corpo para entrar, porque no seu não vai caber não, porque o seu vai estar focado naquilo que Deus tem para a sua vida. Você não vai perder nenhum dia gripado, com o corpo mole, você vai estar disposto, cheio do Espírito Santo, vai ser o melhor ano da sua história, porque você vai viver como esse texto que nós estamos vendo, pela fé e
não pela carne, pela fé, pelo Espírito Santo, pela revelação de Deus, com o joelho dobrado. É assim que nós vencemos, é com o joelho dobrado na presença de Deus, e é agindo. A gente ora e a gente age, a gente ora e a gente age, porque a fé sem obras é morta. A obra vai te acompanhar, a realização vai te acompanhar, a sua fé vai ser seguida de obras. Pela fé, verso 2, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O cérebro não entende, irmão, porque é o seguinte: quando você pega em Gênesis 1, passou 3 dias, olha que loucura, passou 3 dias, e o dia e a noite ainda não tinha sido criado. Se você ler lá em Gênesis 1, o dia e a noite foi criado o quê? No 4º dia. O cérebro não entende isso. Através de uma revelação do Espírito Santo, você entende o tempo de Deus. Os 3 primeiros dias, os 7 dias da criação, são o quê? O tempo de Deus, que é diferente do tempo dos homens, que veio o sol, a lua, e aí fez a contagem de tempo que a gente tem. Mas para Deus passou 3 dias depois que foi criado o dia do homem, no 4º dia de Deus. E a Bíblia diz que um dia do homem é como 1000 dias para Deus. 1000 dias de Deus, 1000 dias do homem é como um dia para Deus, a Bíblia diz. O cérebro não entende, o cérebro dá curva, mas você tem a revelação de Deus, que o Deus Todo-Poderoso que te deu vida, o fôlego da vida, que cientista nenhum consegue te dar. Se conseguisse, eles pegavam qualquer defunto no laboratório, vamos jogar o fôlego da vida nele. Ninguém consegue. O Deus Todo-Poderoso te deu o fôlego da vida. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso muda a história. Você tem Deus dentro de você bombando, toda vez que seu coração está batendo, você lembra, foi Deus que fez isso, Deus maravilhoso, eu sou obra de Deus, e Deus quer que você viva por esses princípios, que Ele criou o universo. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus, e o ano de 2026 na sua vida vai ser formado pela palavra que você vai liberar sobre ele, ungido com a unção do Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo. É isso que vai acontecer no seu ano de 2026. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vai começar a aparecer os sinais de Deus na sua história em 2026, vai aparecer os sinais de Deus. Não existe, é invisível. Deus é invisível, o Espírito Santo é invisível. Mas você está conectado com eles, Ele está te dando uma direção, e você vai nessa direção e vai acontecer. Não importa o tamanho daquilo que você está projetando, não perca nem um segundo do seu ano de 2026 fazendo coisas menores. Foque no que Deus está te mostrando, porque nós somos mestres. A nossa carne é mestre de perder tempo em coisas menores, de não fazer o que Deus nos mandou fazer, de ficar procrastinando, fazendo tudo que não precisa fazer. Aí quando você vê, nossa, passou o tempo, passou mesmo, porque a gente estava fazendo outra coisa e não aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aí a gente fala, o tempo voa mesmo, porque nós não estávamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Mas esse ano nós vamos fazer aquilo que está invisível, vai começar a aparecer agora, hoje, no nome de Jesus. Verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu algo melhor para Deus do que o irmão dele, Caim.
Como que um rapaz conquista a namorada? Ele tem que fazer algo especial. Como que o marido conquista a esposa? Tem que fazer algo especial. Como que a gente conquista as pessoas? Chamando a atenção ou fazendo algo especial? Servindo as pessoas, fazendo algo especial para elas, fazendo elas se sentirem especial, valorizando, porque no final esse é o nosso propósito maior, é servir as pessoas. Começando com as pessoas na nossa casa, as pessoas próximas de nós. Abel fez algo que o irmão dele não fez, e isso alegrou o coração de Deus. Em 2026 você vai fazer algo diferente, para conquistar as pessoas, seja um namorado, um amigo, uma amiga, uma namorada, o cônjuge, o teu casamento. Você vai fazer algo especial, você vai restaurar relacionamentos que estão difíceis, situações difíceis, você vai ser mestre de restaurar. Sabe por quê? Porque a sua carne você vai deixar para lá, porque a carne fala não, age desse jeito. O Espírito Santo, quando você pede conselho para ele fala não, faz assim, e quando ele falar, faz logo. Não perca mais tempo, faz logo da maneira que Deus está te falando para fazer, que Deus vai te abençoar, e você vai conquistar as pessoas, como Abel conquistou a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado, aqui no versículo anterior ele fala ainda assim, né? Mesmo depois de morto ainda fala. E eu conheço muitas pessoas que são lembradas pelo casamento. Várias vezes eu vejo outra pessoa falando, fulano, o casamento, porque fazia algo de especial, algo diferente. Abel, ele ficou conhecido por algo especial que ele fez, e você vai fazer coisas especiais para as pessoas próximas de você, e isso vai ser um marco na sua história, na sua vida, como foi na vida de Abel. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa história aqui é a história da igreja. A igreja será arrebatada. Como que vai explicar isso para o cérebro? O cérebro não entende, porque ele nunca viu um arrebatamento. É através da fé, da revelação do Espírito Santo. Foi da mesma forma, na época dele também ninguém tinha sido arrebatado. Mas ele teve uma revelação de Deus, ele teve uma intimidade com Deus. A igreja será arrebatada em um piscar de olhos, e isso vem de intimidade com Deus. Não tem coisa mais importante do que a gente ter intimidade com Deus em 2026. Isso vai te gerar, se você está voando nessa altura, você vai começar a voar mais alto. A sua intimidade com Deus vai nivelar a altura que você vai voar em 2026. Isso vai te dar uma visão diferente. Quanto mais íntimo, por isso que eu falei no louvor, não preocupa de pedir na hora do louvor, adora a Deus, porque isso vai gerar intimidade com Deus. Você vai subindo, você vai nivelar mais alto. Essa intimidade sua com Deus vai mudar o teu ano, a sua história. Verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É igual o prédio de 50 andares. Enoque começou a fazer um negócio que para todo mundo não tinha sentido nenhum, não tinha fundamento nenhum. As pessoas falam, não tem pé nem cabeça. Enoque agiu
Noé agiu pela fé. E ele construiu uma arca. Olha o que a intimidade com Deus te faz. Enquanto todo mundo estava pensando em assistir Netflix, você estava construindo uma arca com Noé ali. Olha a diferença. A Bíblia diz que todo mundo estava fazendo as coisas corriqueiras do mundo. E Noé pegou outra dimensão, pegou a dimensão do Espírito Santo de Deus. E ele falou: eu vou fazer algo diferente. E você vai fazer algo direcionado por Deus. E vai ser um sucesso. E vai ser muito abençoado. E vai ser a coisa mais abençoada da sua vida. Você vai ter tanta satisfação do que você fez. Você vai falar assim: eu fiz exatamente como Deus me falou em 2026. Esse é o melhor ano da minha vida. Eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda. Eu fiz exatamente como Deus me falou para fazer. Você vai ver o resultado, vai falar: esse ano foi extraordinário, eu quero muito mais anos iguais a esse, e eu quero viver o melhor de Deus. Por último, verso 8, eu queria que você, quem tem aquela Bíblia com o significado da palavra, aí que você olhasse o significado da palavra obedeceu aí no verso 8. Essa tradução aqui é da Almeida, mas aí ela tem a tradução, o significado da palavra no original. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Essa palavra obedecer, ela significa ouvir também. O primeiro significado dela é ouvir. Ouvir o quê? Quando alguém, um porteiro que está lá no prédio, quando alguém bate a porta, o significado primeiro dela é esse. Quando alguém bate, a pessoa ouve e abre a porta. Esse é o significado desse obedecer, é ouvir. E a Bíblia diz que Jesus está batendo a porta. Ele está batendo a porta do nosso coração, e se a gente abre a porta, Ele entra. Abraão, quando ele ouviu Deus ali batendo a porta, ele obedeceu, ele abriu a porta, ele ouviu, porque a gente pode ouvir outras coisas, perder o foco e o propósito, ou a gente pode ouvir a voz de Deus em 2026 e fazermos o melhor ano da nossa história, ouvindo a voz de Deus todos os dias, tendo intimidade com Deus, vindo na presença dEle, fazendo as campanhas com intensidade, buscando a Deus como a gente nunca buscou na nossa vida. Acima de tudo, não é só vir buscar, é ouvir e abrir a porta e falar: pode entrar, Jesus. Se for para mim construir uma arca ali, pode ser ali na Praça dos Três Poderes, eu vou começar a construir. Aí você fala: mas Deus dá a provisão, né? Que a polícia não me tire de lá. Mas a loucura que for, brincadeira, mas a loucura que for, o que Deus te chamar para fazer, faça com fé, com ousadia, dê um passo, dê o primeiro passo hoje à noite. Porque o seu cérebro só vai entender conforme você vai dando passo. Ele não entende, ele não consegue entender conforme você dá os passos. Sabe a hora que seu cérebro vai entender? Quando chegar ao final do ano de 2026 e você fizer tudo o que você está propondo para fazer hoje. Seu cérebro vai olhar e falar: não é verdade que dá para fazer? Aí ele fala: eu sabia, porque Jesus falou que tudo é possível para Deus. Aí você explica para ele: é possível. Você vai realizar, pelo poder de Deus, você vai voar alto como águia. É isso que Deus declara a seu respeito. No nome de Jesus, fica de pé, fecha os teus olhos, vamos ministrar uma canção aqui, para a gente encerrar o culto. Campanha continua, 7 da manhã, meio-dia e 19 horas, você tente participar em pelo menos um dos horários, até dia 12, orando por cada um dos dias do ano, cada um dos meses do ano de 2026. Enquanto eles preparam ali,
Interessante essa parte final, né, que fala, e partiu sem saber aonde ia. Ele foi pela fé. Deus não revelou para ele o que ia acontecer no próximo passo. Deus estava esperando ele dar um passo primeiro, depois Deus ia mostrar. Quem já jogou aqueles jogos de mapa, né? Quando eu era adolescente, eu gostava de jogar os jogos de mapa. Você tem que ir andando pro mapa abrir. Você não vê, enquanto você não anda, não explora o mapa. Conforme você vai andando, Deus vai mostrando o que vai acontecer depois. Você tem que saber só o agora. O depois Deus vai te revelando, Deus vai te direcionando. Exatamente igual a Abraão. Sua história vai ser exatamente igual.